Investidores, Bitcoin está sendo cotado a $43.190 no momento em que a gente inicia aqui uma nova análise do Bitcoin no canal e a gente vem tendo aí movimentações importantes em relação àqueles principais catalisadores, né, que a gente aguarda aí que deverão impulsionar o preço do Bitcoin nesse próximo ano de 2024 e colocá-lo na bull run, né, que deve levar o preço do Bitcoin a ultrapassar a casa dos $100 mil, quem sabe 120, 150 mil dólares nesse próximo ciclo de alta. E nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre os três principais catalisadores que a gente tem, tá? Que a gente está monitorando aí para esse próximo ciclo de 6 meses para o Bitcoin, tá? Isso aqui é coisa para acontecer já no primeiro semestre de 2024, que deve fortalecer bastante as narrativas que deverão fazer o preço do Bitcoin explodir, tá? A gente tem aí basicamente um cenário de possível alinhamento dos astros que deve acontecer nesse primeiro semestre e que deve colocar aí o Bitcoin e o mercado de criptoativos em um cenário bastante favorável nesse ano de 2024, especialmente no segundo semestre, que é quando nós teremos aí o resultado, né, desses catalisadores impactando o preço. E eu quero deixar o convite para você que é novo, está chegando aqui no canal pela primeira vez, para que você se inscreva e você continue acompanhando a atualização do nosso conteúdo. A gente está crescendo em um ritmo bem interessante aqui no YouTube, então venha fazer parte da nossa comunidade, nós estaremos juntos aqui durante esse ciclo de alta, analisando aí diariamente o Bitcoin e o mercado de criptomoedas para que a gente possa tomar decisões racionais e inteligentes para que a gente consiga colher aí os melhores resultados nesse movimento que a gente está mapeando que vai acontecer. E vocês que já são inscritos, como sempre peço, se puder chegar deixando aquele like, eu agradeço bastante porque isso ajuda muito o canal a continuar crescendo. Então, investidores, vamos aqui fazer uma passagem por esses três catalisadores. Esses são os principais catalisadores, eu diria que não são os únicos, mas são os principais que a gente vem monitorando, tá? O primeiro deles diz respeito à aprovação dos ETFs, né? Esse instrumento que vai permitir aos institucionais o aporte por vias legais em Bitcoin, né? E existe aí uma expectativa do mercado de que esses ETFs sejam aprovados já em janeiro. A gente está muito próximo, cara, menos de um mês já, né? Analistas da Bloomberg Intelligence também disseram que há uma chance de 90% de um ETF de Bitcoin ser aprovado em janeiro. Eles estão falando aqui também, disseram, porque o JP Morgan disse que é muito provável que o ETF do Bitcoin seja aprovado. Eles falam aqui até 10 de janeiro, né? Então a gente monitora porque essa aprovação dos ETFs será aí a consolidação, né, da construção de uma importante via legal para que institucionais de diferentes nichos, vamos chamar assim, possam se expor ao Bitcoin, fundos de pensão, family offices, empresas, né, que hoje, de repente, em função do seu conselho administrativo ou por normas de compliance, não podem se expor ao Bitcoin. Então a gente aguarda ansiosamente a confirmação da aprovação desse instrumento de exposição ao Bitcoin, né, investidores? E o segundo ponto que a gente monitora, esse aqui, investidores, eu considero que é, assim, até mais importante, tá, para 2024 que os próprios ETFs. Acho que os ETFs, eles vão gerar um impacto positivo no Bitcoin, um impacto de longo prazo, sabe? Acho que daqui 5 anos, quando a gente olhar o gráfico do Bitcoin, a gente vai ver uma diferença grande, assim, talvez, no movimento do preço, quando a gente olhar ali o horizonte temporal da entrada dos ETFs, se o mercado replicar no Bitcoin aquilo que foi feito com o ouro. Eu já mostrei para vocês aqui gráficos comparativos desde a aprovação do ETF de ouro até a cotação do ouro nos dias atuais. A gente teve simplesmente uma explosão, né, à medida que os institucionais tiveram esse instrumento para se expor a ouro. E falando do ano de 2024 especificamente, eu acredito que a taxa de juros é que vai exercer aí uma função ou um papel fundamental na disparada dos preços, não só do Bitcoin, mas de outros ativos de risco também. E aí ontem a gente teve uma nova reunião do Fed, a gente já havia falado sobre isso nos vídeos do começo da semana, né? O Fed tomou a decisão de manter os juros nos patamares atuais, foi a terceira reunião seguida que eles mantiveram os juros nos patamares atuais. A gente tem essa matéria aqui falando, o Fed mantém os juros dos Estados Unidos inalterados, e o mais importante, cara, foi a primeira vez em uma reunião do Fed que eles sinalizaram cortes para 2024, né? A manutenção da taxa era amplamente esperada pelo mercado, mas a expectativa era em relação a, de repente, a alguma sinalização de cortes, e essa sinalização veio, investidores. Então, a gente fecha o ano com a taxa básica de juros naquela banda que tem um intervalo entre 5,25 e 5,50, eles têm uma banda lá, né? Então 5,50 é a upper,
e os membros do Comitê de Política Monetária projetaram pelo menos 3 cortes de 0,25 ponto percentual nas taxas no próximo ano. Então teremos aí uma queda de pelo menos 0,75 pontos, né, investidores? Isso sim é muito bom. Isso sim é o que vai fazer com que o dinheiro entre nos ETFs, entendeu? Os ETFs são um instrumento que está ali. Tá? Agora o institucional ele já pode aportar em Bitcoin, se expor em Bitcoin. Beleza, o instrumento está ali, a via está ali. Mas o que vai realmente fazer com que o dinheiro saia dos tesouros e dessas classes de investimentos mais seguras, né? Porque acho que não sei se a gente pode dizer exatamente que tesouro americano é tão seguro assim, com os Estados Unidos com uma dívida trilionária, enfim, mas isso é pauta para uma outra discussão. Mas é a queda nos juros que vai fazer o dinheiro entrar para esses ETFs. Então a gente monitora isso aqui e já existe aí uma expectativa do mercado, né? De que esses cortes aconteçam então no primeiro semestre do ano que vem, caras. Bom, 68% aqui dos 68% está sendo apurado nessa curva de probabilidade implícita lá da FedWatch Tool, da Bolsa de Chicago, que a gente pode ter então cortes já acontecendo na reunião de março, isso seria muito bom, e 47% de probabilidade de cortes na reunião de maio, né? Então, um cenário aqui bem positivo, tá, investidores? Eu acho realmente que é bem provável a gente ver os cortes passando a acontecer aí já nesse primeiro semestre, né? E se de repente rolar algum problema aí na economia, algum setor da economia americana quebrar em função dos juros altos, esses cortes de juros podem ser até antecipados, né? Mas aí é no cenário do hard landing, né? No cenário da economia simplesmente colapsando, e aí isso pode ser bem danoso para os mercados e até para o Bitcoin e criptomoedas. Mas se tudo permanecer constante e esses cortes acontecerem nesses prazos aqui que o mercado tem como expectativa, eu já considero que vai ser excelente para o Bitcoin, porque isso aqui vai se alinhar mais ou menos ali com o nosso terceiro grande catalisador, que é o halving do Bitcoin, o halving, como alguns falam, principalmente os gringos falam halving, aqui no Brasil a gente se acostumou a falar halving, mas é o corte, né, na recompensa que os mineradores recebem, tá, por validar os blocos da rede do Bitcoin, e que deve acontecer aí em 125 dias mais ou menos, tá? Mais ou menos ali na segunda quinzena de abril a gente vai ter, então, esse choque de oferta acontecendo no Bitcoin em um momento, investidores, em que a demanda simplesmente está assim, ó, essa linha laranja aqui, ó, representa pra gente a demanda por Bitcoin. Esses aqui são endereços ativos com pelo menos 0,01 Bitcoin, batendo recordes atrás de recordes, semana após semana. Então, assim, uma redução na oferta com uma adoção massiva crescente, vocês já sabem no que isso deve resultar, né? O preço do Bitcoin deve explodir aí nesse ano de 2024, quem sabe para formar topo lá em 2025, a gente vai passar meses aqui com análises maravilhosas falando de alta, vai ser demais. E aí, falando do preço do Bitcoin, especificamente para a gente fechar aqui a nossa abordagem da análise de hoje, bom, o Bitcoin formou aquele topo nos 45 mil dólares, corrigiu aqui, vamos aproximar um pouquinho, corrigiu aqui na média de 20, né, investidores, e voltou a se projetar para cima para ser cotado ali aos 43 mil dólares novamente, né? Então o Bitcoin segue ainda com uma frequência de alta forte, uma alta insistente, né? E, bom, a gente observa por alguns indicadores da análise técnica um certo enfraquecimento nesse movimento. Esse aqui é o índice de força relativa, ele mede a força do movimento. A gente vê que quando o Bitcoin formou este topo aqui, ó, ele tinha 87 pontos no índice de força relativa. Já quando o Bitcoin formou este topo aqui, que foi um topo mais alto, um topo lá na casa dos 45 mil dólares, a gente vê que foi um movimento já que demonstrou uma perda de força, porque no índice de força relativa a gente teve aqui 80 pontos, né? A gente teve aqui o mercado chama de divergência de baixa, né? O preço se projetando para cima, formando topos ascendentes, com o indicador demonstrando que o movimento está perdendo força, né? É descartado que o Bitcoin ainda realize mais um movimento para cima aqui, rompa esse topo para acessar lá a casa dos 48 mil dólares e de repente fazer assim no índice de força relativa? Não é descartado, cara, isso pode acontecer. Mas o ponto é que eu acredito que vai ser bem difícil o Bitcoin chegar rasgando a casa dos 50 mil dólares, tá? Eu acredito que o BTC... Mostrei isso para vocês em uma análise, na última análise do Bitcoin aqui do canal, vocês que chegaram agora ou que perderam essa última análise, dá uma conferida que foi uma análise, foi um price action freestyle, assim, a gente só olhou o gráfico, e aí eu mostrei para vocês
por algumas razões, o porquê eu acredito que esses 48, 50 mil dólares devem se comportar como uma resistência forte. Aí a gente deve ver o Bitcoin corrigindo se ele já não estiver formando aqui esse movimento de correção, tá? E aí, em níveis de correção, eu monitoro aqui o primeiro nível, que seria um suporte, não é o suporte mais forte, mas há um suporte dentro desse nível, tá? 38 mil dólares, e aí a gente tem um novo suporte, esse sim mais relevante, que vai estar lá na faixa dos 30 mil dólares baixo ali, 30 mil, 31, até quem sabe 33 mil dólares, né? Que também tem essa confluência com o Bull Market Support Band do Bitcoin. Tem gente que brinca e fala, o zero é o suporte mais forte, mas sem falar do zero, sem contar o zero como um suporte, eu acho que a região de suporte mais forte vai estar aqui nos 30 mil dólares baixo, né? Com esse suportinho também aqui nos 37, 38, que quem sabe pode segurar o preço do BTC. A gente vai continuar monitorando e trazendo novas análises aqui no canal. Inscreva-se para continuar acompanhando o nosso conteúdo, deixa o like para fortalecer o canal. Um forte abraço a todos e até a próxima. Investidores, a rentabilidade dos portfólios do relatório Smart explodiram. E a gente já vem tendo resultados superiores ao crescimento médio do mercado com cada um deles. Eu recomendo fortemente que você acesse agora mesmo o link da descrição para conhecer os detalhes dos portfólios Titan, Apollo e Blitzkrieg do relatório Smart, para você garantir o seu antes que o mercado explode e seja tarde demais. Corre lá!